Discípulos aceitos, fortemente influenciados pelo primeiro raio da vontade do poder. Têm que lutar virtualmente sozinhos para conseguir a iniciação. Se lhes fossem dados a assistência e o encorajamento normalmente dispensados aos discípulos polarizados pelo segundo raio, o do amor-sabedoria, não haveria para eles luta alguma. E a essência da iniciação é a luta, a provação e o teste, nos quais o metal da personalidade do discípulo terá que sobreviver aos golpes cada vez mais fortes do destino, à medida que o karma se ajusta. É preciso que responda aos áfagos místicos das glórias audiovisuais do mundo interior, que rapidamente se desvenda, e que resista aos engodos de Siddhis com a projeção astral. Só a personalidade plenamente integrada, na qual todos os três corpos, o físico, o emocional e o mental, estão plenamente desenvolvidos e sob total controle do ego, poderá suportar, ou melhor, sobreviver à aplicação do bastão planetário, da iniciação, nos centros da cabeça, aglomerados em torno do terceiro ventrículo do cérebro, o núcleo da aura magnética. Só aquele que se mostrou maleável, temperado e testado no átrio da experiência está pronto para o átrio da iniciação. Ninguém menos elegível passaria sequer pelo guardião do portal, e muito menos sobreviveria ao relâmpago do fogo planetário na Terra em chamas. Se você jamais conheceu o enervante arrepio de um strash flush, se nunca parou, culpado, no suor azedo de uma cama manchada de sêmen, ou levou as mãos às orelhas para não ouvir os gritos de homens que queimam vivos dentro de um tanque de guerra, ou nunca sufocou com a náusea de órgãos que protestam contra golpes de C20H5, ou, se sem amigos no grande isolamento nunca ouviu os ventos falarem nem a terra mover-se, ou se, caçado por alguma força desconhecida, não mergulhou em todos os faiscantes poços e nunca emergiu de todos eles gritando sempre, isto não, então estas palavras não são para você. A terra em chamas não é para você, ainda não. Não até que cada grito da carne tenha sido respondido. Não, até que todas as coisas materiais tenham se apegado a você. Mas quando estiver mais rico em experiência, a experiência além de seus sonhos mais loucos, e mais pobre no apego a elas, então é chegado o tempo da terra em chamas. Paulo, 3 dias cego pelo raio da luz. Hiram Abif recebendo o golpe. Arjuna no campo de batalha. Santo Agostinho vacilando diante da cidade de Deus. Lulei confrontando o peito canceroso. Sócrates bebendo a cicuta. More enfrentando o cadafalso. A loucura de Swedenborg e a traição de Bacon. Então, tudo isso terá significado. Para você, o iniciado, será o fim do grito isto não. Em vez disso, do alto dos penhascos de sua mente, você proclamará para que todos os iniciados escutem isto, e alegremente descerá a encosta da montanha e porá a canga, junto a seu semelhante, sabendo muito bem o que puxa, porque puxa e para onde puxa. Isto acontece a todas as pessoas. Acontece quando menos se espera. Acontece numa vida escolhida para o evento, e daí em diante. Acontece em todas as vidas com um direito divino. Acontece nas últimas, desesperadas e amargas encarnações que nos prendem em rápida sucessão às cruzes do zodíaco. Acontece depois que a confusão de todas as nossas experiências em muitas vidas na Terra nos põe de joelhos. Armados com a autoconfiança e integração da personalidade que nos foram dadas por nossas amplas, variadas e intensas experiências, poderemos sobreviver à Terra em chamas. Não há outro critério senão o envolvimento em toda a gama de experiência que o mundo material tem a oferecer.
numa ou noutra vida. Coisa alguma, nem mesmo o espírito puro, pode evoluir sem ela. Ninguém precisa ser treinado em ocultismo, nem ser um místico errante para chegar perto da terra em chamas. O amante, o louco e o poeta são compactos de imaginação. O que importa são as crises a que se sobrevive, não a categoria eclesiástica, comercial ou social do homem. Emerson exortou os tímidos a procurarem a autoconfiança na experiência, como precursora do autodesenvolvimento. O descontentamento, a insegurança e o medo têm, todos eles, a origem na falta de experiência, indicam a necessidade de autoconfiança. O mundo clama por aquele que, tendo lutado contra a natureza, finalmente aprendeu a trabalhar de acordo com suas leis. São muitos os que prometem abandonar seus numerosos vícios e adotar as qualidades da vida virtuosa sem jamais terem experimentado as tentações de tais vícios. O resultado é que, quando enfrentam a situação real, a tentação no físico e mais tarde no astral, caem por terra todas as suas boas intenções. É fácil o indivíduo dizer que pode renunciar ao fumo, ao álcool ou ao sexo, quando nunca realmente se envolveu com nenhum deles. Se um indivíduo assim fosse aceito no discipulato, as possibilidades são de que, com a sensitividade mais apurada que surge com o emprego das técnicas ocultistas de autoaperfeiçoamento, ele sucumbiria às primeiras tentações reais provindas dessas direções. É verdade inegável que quando o homem pisa a senda, tudo o que é bom e tudo o que é mal sobe à superfície. Muito melhor é ter enfrentado os problemas na superfície durante o discipulato probatório do que ter que enfrentá-los todos de uma vez, quando se empenha também na exploração do mundo interior, que ocorre com o discipulato aceito. Prefiro o pecador empedernido que lutou e ganhou as lutas contra os golpes do destino, mas que, ainda assim, permanece maleável ao bastão da iniciação. Muito melhor ele do que o lamuriento e timorato pateta repleto de sua própria virtuosidade, temeroso não só da tentação, como também da verdade, de ser desencaminhado, da morte e da vida no além. Antes aquele que modelou sua vida aceitando qualquer que fosse o resultado, do que aquele que meramente aceitou o que a sociedade escolheu para ele. Ou como diz Emerson, queremos homens e mulheres que renovem a vida e nosso estado social, mas a maioria deles é incapaz. Não podem satisfazer seus próprios desejos. Têm ambições inteiramente desproporcionais às suas forças práticas e dependem e suplicam, dia e noite, continuamente. Nossa vida doméstica é menticante. Nossas artes, nossas ocupações, nossos casamentos, nossa religião não são o que escolhemos, mas o que a sociedade escolheu para nós. Somos soldados de gabinete. Evitamos a dura batalha do destino, onde nasce a força. Se fracassam em seu primeiro empreendimento, nossos jovens perdem toda a coragem. Se o jovem comerciante vai à falência, diz-se que ele está arruinado. Se o maior dos gênios estuda numa de nossas faculdades e não consegue um bom cargo, parece a seus amigos e a ele mesmo que tem direito de queixar-se durante o resto de sua vida. Um jovem vigoroso, que tenta todas as profissões, puxa a carroça, trabalha no campo, anda de porta em porta como mascate, mantém uma escola, prega a religião, publica um jornal e é eleito para o Congresso. Compra uma gleba de 6 milhas quadradas para explorar, e assim por diante em anos sucessivos. E como um gato, cai sempre sobre os pés. Vale por 100 desses bonecos de cidade. Ele não tem apenas uma, mas uma centena de oportunidades. Lamente as calamidades se com isso pode ajudar o sofredor. Em caso contrário, cuide de seu trabalho e o mal já começa a ser reparado.
Nossa compaixão é igualmente desprezível. Consolamos aqueles que choram tolamente. Sentam-se e pedem companhia, em vez de lhes transmitirmos a verdade e a saúde em rudes choques elétricos, pondo-os mais uma vez em comunicação com a alma. Sempre mais agradável aos deuses e aos homens é o homem que ajuda a si mesmo. Para ele, todas as portas se escancaram.